surdez, cegueira, deficiência intelectual, paraplegia. No Brasil existem cerca de 25 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental. Boa parte delas tem condições de ingressar no mercado de trabalho. São brasileiros como qualquer outro, com direito a um lugar ao sol, com direito de se sustentar, se divertir, passear, amar, viver. É sobre eles que o ABCD em Revista de hoje vai falar. Em 1982, alguns funcionários da Volkswagen, preocupados em conseguir colocação profissional para parentes e amigos portadores de necessidades especiais, fundaram a organização filantrópica AVAP, Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência. Começou com 500 associados. A primeira parceria foi com a própria montadora. Durante anos de luta, a AVAP abriu o leque, conseguiu muitos parceiros e se tornou uma grande entidade respeitada mundialmente pelo trabalho de inclusão social, reabilitação e capacitação profissional de pessoas com diferentes tipos de deficiências. Esse grupo de jovens frequenta aulas de informática numa unidade da AVAP em Santo André, no ABC. Eles sofrem de deficiência intelectual e sabem que conseguir um emprego não é fácil. Você tem deficiência? Eu falei assim, tenho deficiência. Então a gente não vai te contratar porque nós não aceitamos deficiente na nossa firma. Eles não têm necessariamente grandes pretensões, querem apenas trabalhar e, se possível, com o que gostam de fazer. Eu gostaria de lavar os pratos, né? Limpar o refeitório. E você gosta de trabalhar com a indústria alimentícia? Sim. E o que você gosta de fazer? Eu gosto de tudo, de cozinhar. Olha que barato. Sempre eu faço em casa. Que bom, né? Você pelo visto gosta de comer, né? Eu só gosto de comer, fazer comida que é boa nada. Odeio fazer comida, nossa. Os jovens aproveitam o intervalo da aula para discutir temas para o ABCD em Revista desenvolver reportagens sobre o universo deles. Vamos ver as sugestões de pautas para o programa. Os conselhos para uma entrevista, né? Para não se dar mal. Saber o que dizer na hora. Você acha que essa é a hora mais difícil? É a hora mais difícil. Um outro fato importante é a montagem de um currículo. Sim. Tem que é um documento que o entrevistador... É o único documento que o entrevistador conhece a pessoa, né? Os candidatos ao mercado de trabalho querem também saber como o poder público cobra das empresas para que cumpram a lei que prevê a contratação de pessoas com necessidades especiais. É isso mesmo. No Brasil, existe uma lei nesse sentido, de 1991. Mas antes de falar sobre ela, eu quero lembrar as palavras de Henry Ford, escritas em 1925, 66 anos antes da nossa lei. Ford foi o americano que criou no início do século passado a produção de automóveis em linha de montagem, um dos pais do capitalismo. Veja o que ele escreveu. Nas seções das indústrias há postos para todos e se a indústria estiver devidamente organizada, haverá mais lugares para cegos do que cegos para os lugares. O mesmo se pode dizer em relação a outros deficientes físicos. Se o trabalho fosse convenientemente dividido, não faltaria lugar onde homens fisicamente incapacitados pudessem desempenhar perfeitamente um serviço e receber, por conseguinte, um salário completo. A Lei de Cotas 8.213 de 1991 prevê que as empresas com 100 ou mais funcionários estão obrigadas a contratar pessoas portadoras de deficiência ou beneficiários reabilitados. O critério é o seguinte: até 200 funcionários, as empresas têm de contratar 2% de trabalhadores com necessidades especiais. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E de 1.000 em diante,
5% dos funcionários precisam ser portadores de necessidades especiais. Mas essa lei só passou a ser levada a sério depois de um decreto de 1999. A partir daí, as empresas passaram a ser fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele atua de duas formas. Ele pode atuar de ofício, convocando as empresas para contratarem pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social. Então, ele pode atuar de ofício, por iniciativa própria, ou então através de denúncia. Denúncia é essa que pode vir de qualquer pessoa da coletividade, de encaminhamento do Ministério do Trabalho, porque a empresa eventualmente não está cumprindo a reserva legal. Newton nasceu prematuramente e ficou com algumas sequelas. Tem dificuldades para se locomover e pouca força em uma das mãos. Ele exerce um trabalho importante na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo. Eu sempre acreditei, claro que cada um tem sua limitação, fui em busca de um objetivo onde eu estou hoje conquistando a cada dia, estudando, fazendo curso, fiz Senai, trabalhei em uma outra empresa na área de produção e se for para mim estar vencendo nessa área, eu vou estar buscando um aperfeiçoamento melhor referente ao meu caso e aos demais. A fábrica tem hoje adaptação para acolher os funcionários com necessidades especiais, como rampas, guias, até ônibus de circulação interna com elevador para cadeiras de rodas. Edson trabalha aqui desde 1984 e há 15 anos passou a usar cadeira de rodas, em consequência de um acidente de automóvel. Era uma dificuldade muito grande, mas tudo foi, sendo feito com calma, mexendo nas estruturas, banheiro, as rampas, o lugar para pôr o carro. Eu venho com o carro aqui dentro, estaciono, e entro com a cadeira. Normalmente hoje eu tenho acesso em todos os lugares aqui dentro, praticamente em todos os lugares. Gersoni perdeu a mão direita em um acidente ainda adolescente. Hoje esbanja a alegria, mas sabe que foi duro construir esse sorriso ao longo dos anos, por causa da limitação. Eu devo muita coisa à empresa, sabe? Essa oportunidade que eu tive de provar para mim que a perda da minha mão não me deixou incapaz de nada. A minha capacidade, ela não se restringe só a algumas coisas. Eu perdi a mão, eu não perdi o meu cérebro, a minha inteligência, Nós estamos nos adaptando, Já temos bastante obras em andamento, para atender às necessidades de todos, e temos dentro desse programa que eu disse de contratação não só de treinamento, conscientização, mas também de adequação do ambiente para todos eles. A fábrica de balanças Toledo, em São Bernardo do Campo, no ABC, é outro exemplo de empresa que investe nos funcionários com necessidades especiais. Carlos foi vítima de paralisia infantil. Teve parte dos movimentos de um dos braços e de uma perna comprometidos. Eu sou visto aqui pela Toledo como um funcionário normal, certo? Com meus direitos, meus deveres, tudo igualzinho como qualquer outro aqui dentro. A dedicação leva os profissionais de recursos humanos a se adaptarem aos funcionários com necessidades especiais. A analista de recursos humanos aprendeu a se comunicar pela língua brasileira de sinais, para falar com os trabalhadores surdos. No começo vinha a mãe e o deficiente para fazer entrevista. Era horrível. Eu perguntava se queria trabalhar, a mãe, não quero, muito, Chega a ser, assim, fora da realidade, Então é melhor, a gente viu a necessidade de saber a verdade, conhecer o interesse, porque é justamente nessas nuances na entrevista que a gente conhece o deficiente, Porque a gente só tem
alguns minutos para poder falar com ele da experiência profissional. Então foi assim no dia a dia, vendo a necessidade que a gente aprendeu a Libras e conversando com as pessoas. Para quem pensa que os deficientes não têm muita contribuição a dar, bom, vou contar para você uma história. Esse aqui é o Clério. Quando ele veio para o almoxarifado aqui da fábrica, ele não sabia nada. Quem ensinou para ele o serviço foram 2 colegas, aqueles que não falam. Fui tentando me comunicar com eles da melhor maneira possível, né? Eles passavam muita coisa para mim também, os sinais que eles fazem, né? E a Deise também ajudou a gente com o DDS também, dia a dia. A gente pegava os sinais que ela fazia lá, perguntava para eles se era isso mesmo. E através disso ia se comunicando. Pergunta para ele como que ele conseguiu ensinar para o Clério, que o Clério não sabe Libras. Ensinou o ABCD para ele, foi aprendendo. Aí hoje ele conhece um pouquinho. A comunicação nem sempre é tão boa, né? Mas ele vai ensinando. Aí o pessoal fala também, vai completando as informações. Carlos Alberto não é reconhecido em toda a empresa somente porque é mensageiro e lida com diversos setores, mas sim pelo alto astral, apesar da sequela. Perdeu um dos braços quando criança por causa de um erro médico. Acho muito importante, né? Que eu tenho muito contato com quase todo mundo, que eu entrego Vale Transporte, entrego Olerite. E eu gosto muito de brincar com os mudos, né? Que eles ficam brincando e eu não sei falar assim em Libras, mas ainda brinco muito com eles, assim, porque eles sabem ler, né? Mas eu tenho contato com todo mundo mesmo. Então você se diverte aqui? Isso. E trabalha de vez em quando? Também, né? Essas pessoas, quando elas são colocadas para trabalhar, não é para ficar encostadas. Elas não vêm para tirar xerox, nem servir cafezinho. Elas vêm para trabalhar e trabalham tanto quanto uma outra pessoa. Lembra dos meninos no curso de informática da AVAP que gostariam de saber como se portar na entrevista de emprego? A entrevistadora da empresa sabe muito sobre o assunto. Com certeza é falar, né? Não tem por que não falar. Para a gente é até interessante, porque dependendo se for uma vaga para deficiente, é um ponto a mais, um critério a mais para poder colocá-lo na vaga, né? Não há diferença não. Ficar à vontade, com certeza, é a melhor opção para poder falar. Um outro fato importante é a montagem de um currículo. Olha, além de colocar o tipo de deficiência, a formação que é importante, o número do CID para ficar mais fácil na avaliação, porque eu falo pela própria Toledo. A gente, quando recebe o currículo, a gente encaminha para o médico estar avaliando para ver se está adequado ou não, para depois convocá-lo. E mesmo assim, no processo da entrevista, no processo seletivo, ele ainda passa com o médico da empresa para ser avaliado se o posto de trabalho é adequado para ele, para depois ele fazer a entrevista com o chefe. E aí sim conseguir ser aprovado ou não. Cerca de 200 pessoas trabalham nesse Contact Center implantado pela AVAP em São Bernardo do Campo, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Grande parte dos funcionários é portadora de necessidades especiais. As empresas, elas estão se preocupando mais com a questão da responsabilidade social e também porque estão sendo fiscalizadas e muitas vezes o acordo para fugir de uma multa é investir em responsabilidade social e uma grande alternativa tem sido a capacitação profissional. Então, a empresa ela investe na capacitação, na qualificação de pessoas e aí ela tem um prazo maior prorrogado para poder preencher, atender as cotas. Enquanto muita gente pensa em se destacar, as pessoas com necessidades especiais querem mesmo se passar por qualquer uma pessoa comum, que não chama atenção. No caso deles, muitas vezes, ser diferente é uma barra pesada, repleta de preconceitos e lutas diárias contra as próprias limitações e as barreiras do mundo dos normais. É por isso que na hora das entrevistas de emprego, muitos desses diferentes sofrem. Diferentes setores da sociedade trabalham na inclusão dos portadores de necessidades especiais. Muitos deles em parceria com o poder público, como a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que atende 250 mil pessoas com deficiência intelectual no país. Boa parte delas é auxiliada na capacitação profissional. Nessa conferência, em dezembro do ano passado, em Diadema, foi discutida a parceria entre a administração municipal e a APAI.
A APAE tem buscado parcerias, assim como as empresas também têm buscado a APAE para a inserção dos jovens e buscando também a inclusão social de todos esses jovens no mercado de trabalho. Pode ser através da própria secretaria que vai se encarregar de encaminhar para os serviços que tem, né? Principalmente em especial da APAE, que já tem esse trabalho com as empresas, né? Através da Secretaria das Relações do Trabalho que nós temos também, né? Do Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que pode fazer também esse encaminhamento, porque tem a necessidade legal, né? E o que falta hoje? Tem muitas pessoas com deficiência e que não têm acesso a essa capacitação, né? E aí é que está. Esse debate, essa discussão é em função disso. Em Mauá, também no ABC, a Prefeitura mantém o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, em parceria com o governo federal. Aqui todos têm direito a se candidatar a empregos, inclusive os portadores de necessidades especiais. 220 já se cadastraram. 54 vagas foram disponibilizadas, mas somente 4 foram preenchidas. É muito pouco. Um dos motivos maiores que leva as empresas a não cumprir a cota, tá, é a dificuldade de deslocamento do deficiente, a questão, por exemplo, da qualificação, que é um ponto que nós temos que investir muito, que é qualificar o deficiente para esse mercado de trabalho, que hoje exige muito, e também um custo alto para as empresas, que às vezes ela não consegue colocar isso nos seus custos finais do seu produto, que é justamente bancar um deficiente na sua empresa. Na realidade, o Zé Mário ele é deficiente visual, mas ele tem emprego. Ele veio só fazer uma simulação para a gente ver como é que funciona o atendimento aqui. José Mário era eletricista, perdeu a visão há 5 anos por causa de diabetes e hoje é auxiliar administrativo. É também vice-presidente da Associação Mauauense de Assistência e Apoio aos Deficientes Visuais. Ele prepara voluntariamente pessoas cegas para o mercado de trabalho. Consegui superar, estudei informática, hoje sou um monitor de Virtual Vision, que é um programa específico para deficiente visual, aprender a informática e estou muito feliz, tranquilo. A iniciativa de pessoas como José Mário é muito importante. Na realidade, existem muitas vagas de emprego para deficientes que não são preenchidas. Um grande problema é que muitas famílias de pessoas com necessidades especiais as tratam como se fossem um eterno fardo, que terão sempre de serem assistidas e não cobram delas desempenho escolar. Na hora de procurar emprego, a maior barreira não é a deficiência, e sim a baixa escolaridade. Embora a Mercedes seja uma empresa bastante atrativa, nós temos uma grande quantidade de procura, né? Mas ainda assim, porque nós não estamos contratando somente para cumprir a cota, e sim procurando pessoas com qualificação para atender a nossa necessidade, e, enfim, fazer realmente a inclusão social, né? É que a gente tem, em alguns momentos, alguma dificuldade. Para garantir as necessidades básicas de sobrevivência às famílias que têm pessoas com necessidades especiais ou idosos, o governo federal concede benefício mensal de um salário mínimo. São 3.400.000 famílias com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 1.740.000.000 delas possuem portadores de necessidades especiais. O benefício que é dado para essas pessoas é um benefício não contributivo, ou seja, para pessoas que estão teoricamente impossibilitadas ou que estiveram impossibilitadas de alcançar, né, a Seguridade Social por meio da Previdência. Então, não contribuíram, então não têm acesso a uma aposentadoria, né? Então, são pessoas que são consideradas incapacitadas para o trabalho em função disso.
Algumas famílias preferem que o parente não trabalhe depois que consegue o benefício, pois quando é contratado, o deficiente perde o direito a ele. Está em tramitação, no âmbito do nosso Ministério da Previdência, um decreto que vai alterar essa situação, propondo, então, a suspensão do benefício, não a cessação, a suspensão do benefício mediante a situação de trabalho. Então, se ele perde o emprego, esse mesmo benefício ele pode retornar ao benefício de uma forma mais automática, né? Então está em tramitação, ainda não foi promulgado esse decreto, mas a gente tem a expectativa que até o final do ano a gente tenha essa nova regulação. Mais de 14% da população do país possuem algum tipo de deficiência física ou mental. Entre os 48 milhões de trabalhadores no mercado formal, menos de 1% é portador de necessidades especiais. Respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão. Flávio Henrique é um metalúrgico cego, militante em prol dos trabalhadores portadores de deficiência. Ele lê em braille com orgulho o artigo 27 da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, ratificada pelo governo brasileiro em 2007 e faz parte de uma emenda constitucional. Na verdade, ela é uma cartilha que direciona, né? Direciona o que é direito da pessoa com deficiência, né? Como é que é isso? Como é que os países, os estados têm que tratar as pessoas com deficiência? Então ela dá essa direção, né? Embora haja muita mobilização em torno da inclusão dos portadores de necessidades especiais ao mercado de trabalho, ainda há muito preconceito. A ideia que as pessoas fazem, em geral, a pessoa é só da limitação, né? Ela tem uma deficiência, então logo ela vai ser muito limitada. A gente não consegue enxergar além que ela pode ter eficiências num outro aspecto, que ela pode fazer alguma função, não exatamente aquela que vai comprometer pela deficiência. Ser deficiente é, antes de tudo, ser forte. Principalmente aqueles que trabalham ou lutam para conseguir um emprego. Para muitos, cuidar apenas de si já é uma tarefa grande demais. O surpreendente é que milhões de brasileiros nessas condições nos provam, a cada dia, que simplesmente viver não é essencial. O essencial é viver com dignidade. A maior discriminação vem de si mesmo. Você não pode olhar para você e falar, eu não sou capaz. Você tem que falar, eu sou capaz e eu vou mostrar que eu consigo fazer. Certo? Porque a discriminação, muitas vezes, está dentro de você. As pessoas te olham de lado e aí você tem que falar assim, não, eu vou provar que eu consigo trabalhar como qualquer outra pessoa.